Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos, criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja nos assistindo, seja pelo canal 7 da NET TV ou pelas nossas mídias sociais, ou ainda pelo YouTube. Oi? Você tá aí no YouTube? Aproveita, se inscreve, sininho e dá o seu like. Nós estamos aqui, gente, devidamente protegidos pela sanitização da empresa Bio10 Dedetizadora, né? Seguindo direitinho as orientações da Organização Mundial de Saúde. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre as contradições da economia na pandemia. E nós estamos aqui hoje recebendo, como sempre, o nosso time de fé. O povo já está querendo trazer carteira de trabalho. Professor Júlio Fernando Teixeira, muito bem-vindo. Iris, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer dividir o estúdio com todos os colegas. Ao lado dele nós temos a doutora Joelma Caparrós. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Pessoal lindo aí de casa, mais uma vez muito agradecida aí por fazer parte desse programa tão incrível e hoje aí com esse público seleto, né? Imperdível, gente, não esqueça de nos seguir lá no YouTube. Ao lado dela, a ímpar Carlota Menezes. Bom dia! Oi, minha Iris querida. Cheguei aqui só para dar mais uma belezura minha para vocês. Né? Ó, não vim de lasquinho, mas eu estou mais maravilhosa. E ó, não esqueça de marcar aí o YouTube, tá? Se inscreve no canal e curte que a gente é maravilhoso. E do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, o Carlos Mota. Querido Carlos Mota, já conhecido nosso. Seja muito bem-vindo, Carlos. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. E ao lado dele, o Márcio Tishiguri. Tudo bom, Marcinho? Bom dia, pessoal. Bom dia, Iris. Muito obrigado pelo convite. E espero que a gente possa colaborar com alguma coisa aqui com vocês. Porque é muito interessante, gente, que apesar de toda essa pandemia, né, a gente encontra algumas contradições na nossa economia. Segundo o Diário da Região, né, baseado no referendo da JUSESP, fecharam 900 e poucas empresas, mas interessante, abriram 1.700. Agora, mais interessante ainda é que esse número é inferior 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O que tem de errado? A conta não fecha, não bate, né? A conta não fecha. Doutor Júlio, a gente sempre começa com o advogado, né? Por uma questão legalista, nós temos no artigo 170 da Constituição princípios que nos norteiam a trilhar o caminho comercial, o caminho industrial, o caminho de ser o empresário no Brasil. Essa diferença entre o que abre e o que fecha, na minha opinião mais pessoal e menos técnica, é que nós temos um conjunto de pessoas buscando regularizar as suas atividades. Pessoas que perderam o emprego e estão
atrás de uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade vem através da inscrição de um CNPJ, e os dados talvez nos fogem nesse momento, porque é provável que uma boa parte destes CNPJs nós estamos relacionados ao MEI, que é o microempreendedor individual. E esse microempreendedor individual, ele cumpre uma função social da Constituição diretamente ligada a ele. Ele promove o trabalho, mas normalmente, como ele é pequeno, ele ainda não promove o emprego. Porque uma das funções sociais da empresa é que ela produza, que ela promova o emprego. E o interessante é que esse empreendedor MEI, né, ele responde nada mais, nada menos por 34%, né, do comércio, né? Joelma, como é que fica essa coisa do indivíduo? O que precisa? Qual é a carga emocional que precisa? Fala que nós temos aqui desse lado aqui 2 vencedores, viu? Fica um pouco assim, até complicado a gente comentar assim no âmbito empresarial, né? Mas eu vejo que para você empreender, você precisa ter inteligência emocional, né? A gente tem que ter um certo equilíbrio e a gente vê, assim, muito essa característica forte no povo brasileiro. Eu acho que os especialistas que estão aí, eles vão poder colocar isso de uma forma mais clara e técnica para a gente, né? Mas, segundo dados que eu apurei, o brasileiro é um povo que mais empreende, né? É visível isso, o sonhar, né, o querer fazer acontecer. Mas eu sei também que precisa se ter, né, estratégia, que precisa ter equilíbrio, que precisa ter essa inteligência emocional para poder empreender, né? Porque também estamos fadados ao fracasso se a gente não tiver esse planejamento. E o que a gente vê agora nessa pandemia é uma adaptação de tudo isso, né, Iris? É um reinventar, né? Muitas pessoas tiveram que sair da sua área de conforto e acabar, né, empreendendo também por conta da necessidade, né? E um dos reflexos da inteligência é a capacidade de improvisação, né? Vamos combinar, né, Carlota? É isso mesmo. A gente estava até conversando, brincando aqui, mas, na verdade, eu sei bastante desse assunto. Eu sou empresária e eu administro um WhatsApp com 84 empreendedoras. Então, o que eu percebi disso, pegando a tua fala, Júlio? Que todas elas realmente eram autônomas, trabalhavam com alguma coisa, e a necessidade de se mexer, principalmente com relação à alimentação, foi muito grande. Então, elas se reinventaram, porque todo mundo ficou em casa. Todo mundo começou a consumir mais por delivery. E aí, o que elas fizeram? Elas tornaram aquilo que era automaticamente só um bico e transformaram numa empresa. Por quê? Porque o iFood em si, ele já pede o MEI e ele já pede um KNAI voltado para a alimentação. Então, quer dizer, para você vender pelo iFood, para você ter delivery, para chegar na residência das pessoas, era necessário que justamente se deixasse algo mais profissional, mais formal. Carlota, depois dessa nós vamos procurar o iFood para... Aí, falar nisso, iFood, estou mandando os nossos boletos para você, querido. Nós vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Mas antes da gente ir, deixa eu dizer uma coisa, nós vamos voltar com o Carlos. O Carlos eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo, e o que me causou espécie em relação ao Carlos, o Carlos ele é proprietário da Supertronics. Sem dúvida nenhuma, eu sou carioca e de atendimento, desculpa, mas eu me considero autoridade para falar. É um dos maiores e melhores atendimentos da cidade de São José do Rio Preto, você encontra nas lojas Supertronics. E ele vai falar mais um pouquinho mais sobre isso pra gente. Na volta, intervalo. Bateu aquela fome? Queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar.
3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399, na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. De volta. Muito obrigado pela sua companhia. Continua por aqui, viu? Porque aqui o negócio tá quente. Carlos Mota, como é chegar numa cidade como Rio Preto, empreender, e hoje são quantas lojas? Então, eu estou aqui em Rio Preto há 3 anos, né? Sou dono de uma rede com 6 lojas, 2 marcas. Eu tenho a Supertronics, que você citou, e tenho também a Assist Smart. Hoje nós estamos nos 4 principais shoppings de Rio Preto. Então, é o Rio Preto Shopping, Iguatemi, o Plaza e o Cidade Norte, né? E é um desafio, porque a gente entende que o empreendedorismo é uma importância assim ímpar, né? A gente tem que gerar empregos, a gente tem que, contra a crise, tentar, no ditado popular, fabricar lenço, enquanto as pessoas aí estão, alguns chorando, né?
E nós acabamos de inaugurar, inclusive, durante a crise, a loja do shopping cidade Então, quer dizer, Rio Preto Shopping, que é a você está Assistismart. dentro dessa estatística de 1.700 lojas que estão abrindo na pandemia, né, Exato. nesse semestre. Infelizmente, muitos lojistas estão fechando, o que é ruim para o comércio como um todo. Até mesmo concorrentes fecharem, para a gente é péssimo, porque em shopping, por exemplo, o que atrai cliente, o que atrai público são as lojas, são as opções, né? Mas nós estamos, inclusive, além de termos inaugurado uma loja, nós contratamos 5 pessoas. Então, nós não demitimos e contratamos 5 pessoas exatamente nessa pandemia. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande para manter, não está sendo fácil. E o que você acha que é o diferencial, por exemplo, no momento, a gente tem aqui uma pesquisa do Sebrae que diz que pelo menos 600 mil, né, pequenas empresas fecharam. A pesquisa mostra que 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimo. A que você atribui? É o produto que você tem, é isso? Isso é o que eu ia falar agora. Com certeza, o tipo de serviço que cada um trabalha também proporciona você conseguir manter uma operação nessa pandemia ou, infelizmente, ter que fechar. Então, por exemplo, eu sei que segmentos de vestuário e alimentação estão sofrendo muito, né? Porque roupa de festa, por exemplo, a pessoa não tem uma festa para ir, não pode ir na festa, então acaba que, infelizmente, esse segmento sofre. O meu segmento ele é considerado um segmento, como posso dizer, de necessidade. Nós prestamos não só, vendemos os acessórios para celulares e tablets, computadores, mas também nós prestamos assistência técnica. E hoje o computador... todo mundo na era digital, Exato. todo mundo precisa do todo mundo celular. precisa. Com todo mundo tendo que trabalhar home office, o computador, o celular e o tablet virou uma ferramenta de trabalho. Então, quando a pessoa eventualmente tem um problema técnico, quebrou o aparelho, ele tem que recorrer a uma assistência. E aí tanto que no decreto de mini lockdown, as assistências técnicas estão podendo trabalhar de segunda a sábado, normalmente em horário das 9 às 18. Porque realmente agora, né, celular e o computador ficou sendo, né, quase artigo de primeira necessidade. Agora, lá na ponta, a gente está uma pessoinha do bem que eu adoro de paixão, quer dizer, eu gosto de todos vocês, né? Mas é bom mesmo, né, querida? Muito bom. O Márcio é dessas pessoas, assim, do bem, que a gente tem, assim, a felicidade. Sabe aquelas pessoas, poxa vida, obrigado, estou sob o mesmo céu que ele. É realmente uma pessoa do bem. Muito bem-vindo, Márcio. Agora, como é que a gente chega de mecânico a dono de escola, que ainda está aumentando, que está se esticando? Como é que faz isso? Inclusive, a gente dá uma palestra de mecânico a empresário, né? Então, o grande problema é que a maioria dos mecânicos, dos eletricistas, de quem trabalha nesse segmento, aprendeu a trabalhar trabalhando de verdade, né? Então, não se teve um estudo, essas pessoas elas ficaram presas todo o tempo à área técnica. E a crise, Iris, de alguma forma, ela chegou para essas pessoas também, diminuiu-se a quantidade de trabalhos, mas, por outro lado, a gente tem feito, nós do Infracurso, nós temos feito um trabalho de colocar a gente no mercado. Então, grande parte dessa estatística é culpa nossa, porque a gente tem colocado muita gente, incentivado muita gente a começar a trabalhar na garagem de casa, a começar a empreender, porque eu acredito que se tem uma forma de se mudar a cabeça do brasileiro é através do pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário, na verdade, é que fomenta toda a negociação, né? Todo o comércio, né, é o pequeno e o médio. O grande, na verdade, ele está tão arriba, né, que você não tem. A coisa do dia a dia é o pequeno realmente, né, Márcio? Exatamente. É o que eu acredito. E a gente, por mais que o Dr. Júlio falou que essas pessoas que estão no MEI ainda não estão empregando, mas é questão de tempo, né? O MEI, eu entendo que o MEI é alguma coisa temporária e que ela, logo, esse MEI que vingar, né, que durar, ele vai ter que começar a aumentar, porque falta braço e necessariamente ele tem que colocar mais gente para trabalhar, porque o negócio cresce muito facilmente se ele seguir os 3 pilares que eu costumo falar, que é o pilar do técnico, do empreendedor e do administrativo financeiro. Se ele fizer bonitinho a receitinha de bolo, ele vai crescer com certeza. Eu queria que vocês falassem na volta, gente, olha, quem quisesse, sobre impostos. Porque é complicado empreender no Brasil e uma das razões
é justamente os impostos. E a gente não recebe de volta isso, né? Então, isso é que é intervalo na volta, imposto. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Então, gente, antes da ida, agora na volta, e a gente enrola assim, porque realmente é uma coisa nervosa esse assunto, gente. Imposto é muito complicado, imposto no Brasil, né? Imposto no Brasil, quem pega essa bola? Eu queria dar... O imposto no Brasil... Eu queria antes dizer para você que vai ser empresário que não adianta ser amador para ser empresário no Brasil. Procure as ferramentas técnicas o máximo possível. Se você não tem o conhecimento necessário, não há problema. Faça. É melhor que você faça bom do que esperar o perfeito para fazer. E procure fazer com pessoas boas e técnicas ao seu lado. Procure treinamento, procure um bom contador, procure um bom advogado. Meu número está na legenda no final do programa. Procure pessoas que possam te orientar e te levar a caminhar ainda mais longe. A carga tributária no Brasil é considerada uma das maiores cargas tributárias do mundo.
O nosso problema com a carga tributária não é pagar os tributos, é a volta destes tributos que nós não encontramos. Porque nós temos que colocar os filhos em escola particular, nós vamos para os condomínios para ter mais segurança, buscamos planos de saúde em razão das questões de saúde, então não há um retorno. Mas mesmo que não há um retorno, e vamos falar de momento prático, você que vai ser empresário tem que recolher. O MEI é um recolhimento simples, tá? Não chega a R$60. Então, o faça. Ele lhe vai garantir assistência social, ele vai lhe garantir a previdência. Se você for contratar dentro do MEI, são as mesmas regras de contratação para um microempreendedor. Faça também, não há nenhum problema. E quando você puder, mude de categoria. A nossa dificuldade com o imposto é entender a carga tributária, a tributação, o monofásico, o bifásico, mas nós precisaríamos de alguns programas para eu fazer essa explicação geral para vocês, e nós estamos no momento de reforma. Então, o que eu lhe peço de atenção? Veja qual é a carga tributária da sua empresa e recolha. Porque mesmo que você não saiba da sua obrigação, ela vai constar do seu CNPJ e ela vai poder perseguir o seu patrimônio no seu CPF. Cuidado com isso, por favor. E às vezes tempos depois, né? Você vai responder por essa carga tributária ad eterno. Está no seu nome, você vai responder. Deixa eu explicar uma outra questão aqui. Dívida não caduca. O que caduca é a inscrição de protesto e SPC e Serasa. Se você estiver devendo para o Estado, para o município ou para a União, você vai continuar devendo para eles. E isso vai te impedir de tirar qualquer tipo de benefício. Você não vai poder pegar um empréstimo com subsídio, você não vai poder financiar uma casa por um plano social, você não vai poder ter o que o Estado poderia te oferecer. Então, cuidado com isso. Mesmo que você não entenda de direito, procure alguém que entenda. Mesmo que você não entenda de contabilidade, procure alguém que entenda. Mas faça. A única questão que você precisa saber é que a responsabilidade é sua, querendo, conhecendo ou não. Márcio, você é do sistema de educação, né? Isso é qualificação profissional, né? Sim. A carga tributária. Então, eu sigo o que o doutor Júlio falou, né? Dai a César o que é de César. Então, infelizmente, a gente não tem como correr disso tudo. Eu acho que o governo, assim como alguns livros, né, alguns livros de educação financeira dizem, você não tem como correr, mas você tem que começar a entender um pouco mais. O doutor Júlio falou agora, se você não sabe exatamente o que tem que ser feito, simplesmente recolha os impostos. Eu concordo plenamente, mas eu também acho que você precisa começar a entender. Então, um bom advogado, um bom contador, essas pessoas vão te dar todo o respaldo para começar a entender o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. Infelizmente, Iris, a gente também necessariamente é escravo do sistema e necessariamente a gente tem que pagar todos os impostos e não receber de volta, como o doutor Júlio falou, a gente não consegue. Aliás, se o governo desse de volta tudo aquilo que a gente oferece para eles, a minha profissão, o meu negócio não existiria, né? Porque nós teríamos pessoas qualificadas pelo governo, de uma forma geral. E, infelizmente, a gente não tem isso, ou felizmente, no meu caso, porque a gente consegue oferecer um produto de qualidade e colocar as pessoas no mercado. Márcio, fala aí o seu Instagram, onde você está dando aula. Gente, tá demais as aulas do Márcio. Então, toda segunda e toda quinta-feira, eu faço lives no YouTube, no @infracursosoficial. Às segundas-feiras, eu tenho levado sempre alguém para falar de algum assunto que possa contribuir com o empresário, com quem já tem um negócio ou com quem está pensando em montar. Então, a gente fala muito de vendas, de marketing, de desenvolvimento pessoal. Então, a gente já falou de vários assuntos diferentes lá. E nas quintas-feiras, a live é técnica. Então, quem quer aprender um pouquinho mais da área automotiva, na quinta-feira eu quebro tudo lá, tapa na lousa, viro piruleta e a gente vai lá falar da área técnica e ensinar um pouquinho mais da área automotiva. E o que a gente faz questão, na verdade, é de estar pedindo para o Márcio dar o endereço, essas coisas todas, porque de repente você está aí do outro lado e de repente você está naquela dúvida, o que fazer, como fazer, vou, não faço. A gente que é meio que descendente de português, né? Papai dizia para a gente, olha, lave roupa no fundo de casa, mas trabalho para você. Então a gente vem com essa coisa do empreendedorismo na verve. E de repente você só está precisando do empurrão. Então quando você escuta histórias como essa, histórias de sucesso do Carlos, está aqui em Rio Preto há 3 anos, né, Carlos? Como é que é a tributação na sua área? É pesada, né? É pesada, como em todas as áreas, né?
Não, mas eu acho que informática é mais pesado, não é? Não, tem áreas que são Mas, mais... O sim. ponto é que a questão da tributação, ela atrapalha porque, como a gente tem uma concorrência muito grande, você tem que brigar no preço. E aí o imposto alto te força a, às vezes, ter que aumentar. E aí você não pode aumentar porque senão você perde. Então, é um problema. E eu concordo com o que o doutor falou. O imposto é importante, porque ele ajuda, né, o país como um todo, a infraestrutura, mas ele não volta para a gente. A gente não tem retorno disso. Eu gostaria, você começa a falar e eu gostaria até de adentrar na área de importação e exportação, mas não é esse o programa, né? Porque realmente termina, às vezes, ficando mais barato, né? Você importar do que fazer. É complicado. Doutor Júlio, ia falar alguma coisa? Eu gostaria de falar. Os amigos comentaram sobre a questão do custo e sobre a questão da formação. O imposto vai impactar diretamente no seu custo final. Então, é importante que você procure entender o que está acontecendo com a sua empresa. Porque se você fizer um preço abaixo do seu custo, você vai pagar para trabalhar. Isso só pode funcionar em uma busca de uma ferramenta de marketing para uma venda específica, onde você usa isso como um anzol, para outras vendas agregadas. Mas se você deixar esta conta permanecer, a sua empresa vai fechar. E as empresas fecham por isso. As pessoas não sabem fazer a formação do custo de um produto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos com a opinião das nossas colegas de trabalho. Beijo, volta. Bateu aquela fome? Queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica.
está aqui as contradições da economia em plena pandemia, né? Enquanto uns fecham, o dobro abre. Aí a gente encontra uma carga tributária que empaca aquele que quer abrir. A gente encontra uma burocracia que impede alguém de continuar caminhando ou retarda a caminhada. E agora a gente vai ouvir das nossas queridas colegas de trabalho, né? A Carlota e Joelma, porque a partir de semana que vem é colegas de trabalho mesmo, né? Carlota, Joelma, vocês estão tudo no ar, viu? Ah, gente, só pra falar, a gente é linda. Só pra falar Ai, isso meu pra Deus vocês. do céu, não dou conta. A gente, sim, né? Nós não parecemos muito comportadas, mas nós somos mulheres sérias, empresárias, mães, donas de casa, Vamos lá, viu? Inteligentes. Instituto da Vida. E por falar em Instituto da Vida, eu quero agradecer o espaço, né, e a oportunidade de falar que essa questão de impostos acaba me revoltando um pouco por conta de tudo o que os meninos aqui, né, o que os doutores já colocaram. A nossa carga tributária realmente é muito alta, principalmente nós da área da saúde, né? O que deveria ser algo diferente, porque nós tratamos, né, com o emocional das pessoas, com a saúde emocional das pessoas, e a gente aí se vê amarrado nessa carga tributária altíssima, né? E, como o Dr. Júlio colocou muito bem, infelizmente a gente não vê aí respostas dos nossos governantes com relação às necessidades das pessoas, né? São filhos em escolas particulares, você precisa morar em condomínio para garantir, né, uma segurança, convênio médico, né? E por aí vai. Então, onde vamos parar? A gente precisa fazer essa reflexão. Apesar de essas pessoas estarem aí nesse boom abrindo empresas, essa questão de impostos, elas precisam ser assim bem planejadas, colocar isso em planilha, porque realmente é uma situação muito complicada, né? Nós que temos empresa aí aberta há alguns anos, a gente precisa realmente se atentar bem a isso, porque são vários impostozinhos aí embutidos que dá um montante revoltante, viu, gente? Quem quer empreender já tem que ter essa consciência. Não, mas não vamos desestimular, né? Claro que não. Vamos Porque, continuar afinal de lutando. contas, nós somos brasileiros e não desistimos E não nunca. desistimos. Isso não é um desestímulo, e sim uma chamada para o planejamento estratégico, né? E desestimular jamais. Por mais empresas como a de vocês, né? Por mais empresas como as nossas. O que eu queria que o doutor Júlio falasse para a gente, assim, meio que fechar, é a medida que fala da suspensão de contratos e redução de jornada de trabalho. A suspensão de contratos foi prorrogada, ela vai adiante mais 2 meses, e foi uma forma que o governo teve de auxiliar o empresário na questão dos empregados. Ele reduziu a carga horária dos empregados, fazendo uma alteração significativa, pelo menos momentânea, na CLT, e vem, com isso, segurando e mantendo os empregos. Na minha opinião, uma medida protetiva ao empregado. Ela também ajuda o empresário, mas principalmente ao empregado. E é interessante que só 23% dos participantes, que essa é uma pesquisa do Sebrae, só 23% das pessoas que participaram dessa entrevista têm conhecimento dessa medida. Você aplica lá, né, Márcio? Sim, Carlos também. nós aplicamos e como o Dr. Júlio, é uma medida protetiva ao empregado, falou, é uma medida protetiva ao empregado, até porque, por exemplo, a gente não pode mais fazer desligamento de nenhum empregado nesse período agora, né? Então, o empregado ele está, de alguma forma, sendo ajudado pelo governo, e a gente, como empresário, também, nessa medida, eu acho que é uma das coisas que tem funcionado nesse período. Apesar de várias outras, a gente tem como discutir, mas essa a gente consegue, inclusive, dar os parabéns aí para o governo, né? E você, Carlos, você também tá? O Júlio. Com certeza. Como eu falei, nós não demitimos, e o que ajudou a não demissão foi esse programa do governo. Então, durante 2 meses completos, os shoppings ficaram fechados. Foram os meses de abril e maio. E nesses 2 meses, nós fizemos a suspensão total do contrato de trabalho. E aí, nos 2 meses seguintes, nós fizemos a redução da jornada.
Então, o empresário paga 30% do salário e o governo arca com 70% do seguro-desemprego, do que ele tem direito ao seguro-desemprego. Isso ajudou muito, né? E agora sim, a partir desse mês, apesar de ainda nós não termos como trabalhar período integral, então nos shoppings a gente só pode trabalhar de quarta a sábado durante um período de 6 horas, o que impacta diretamente no faturamento. Mas não tem mais como, porque só pode utilizar 4 meses desse benefício. Então, a partir de agora, a gente já tem que pagar o salário integral dos funcionários. Ô, Iris, voltando um pouquinho na fala da Joelma, eu acho muito interessante, vocês também falaram sobre essa medida. A gente aqui não está simplesmente taxando o governo, mas hoje nós temos que dar muito crédito para o nosso SAMU. Ou para o nosso SUS, desculpa, que eu estava pensando. Para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que dar bastante crédito hoje, porque o SUS está segurando grande parte dessa pandemia na raça. Então, hoje, nós podemos valorizar, sim, um pouco dos impostos, mas ainda, meu caro, é muito pouco. Nós precisamos de mais. Ontem saiu uma notícia de que pessoas que nunca tinham morado embaixo de viadutos. Aquilo me deixou revoltada. Nunca tinham morado embaixo de viadutos, que trabalhavam, carteira assinada e tudo. Estavam em situação de rua. Eles foram obrigados a ir para a rua. E agora, Júlio, agora que a Justiça viu e começou, nós vamos segurar um pouquinho essa questão de segurar os inquilinos dentro da sua propriedade e dar um respaldo. Eu achei que demorou muito para essa ação acontecer. Então, o que a gente pede dos nossos governantes é que agilizem essas coisas antecipadamente. Nós estamos num tempo de pandemia onde as ações elas têm que ser rápidas, elas têm que ir, E você sabe, Carlota, que a coisa que mais me causa espécie é que nós tivemos toda, digamos assim, um background. A gente podia olhar assim e dizer, olha, aconteceu isso na Itália, aconteceu assim na Espanha, aconteceu isso em Portugal. Bem, chegou aqui, nós já temos Estávamos todo o know-how, preparados. né? Nós já temos todo o know-how para podermos enfrentar a pandemia, gente, porque nós fomos os últimos. Nós fomos os últimos. Quando se diz que Deus é brasileiro, definitivamente Deus é brasileiro. Porque, olha, você olha ali o que fulano, mas você sabe aquela coisa? Você tem que aprender na pele, né? Você não consegue aprender com a experiência do outro, né? Sim. Com certeza, e eu acredito ainda, Iris, que faltou muito estudo. Ainda assim, faltou muito estudo nesses detalhes aí. Até porque, até onde eu sei, todos os outros países ficaram fechados por 45 dias e nós estamos há quase 6 meses já, né? Então, assim, quando a gente ouve, que nem o Carlos falando aqui, que o shopping não está voltando a funcionar, eu sou escola. Então, assim, eu não voltei a funcionar de forma efetiva jamais. A gente teve uma queda de faturamento imensa. Só que tem um detalhe. O empresário que fez a lição de casa antes da pandemia, ele está sobrevivendo. Essa é a grande questão. Eu acho que o grande problema é o empresário, as empresas que fecharam de uma forma geral, que talvez, eu não quero julgar ninguém aqui, mas talvez você, empresário, não fez a tua lição de casa direitinho. E tudo bem, não tem problema nenhum. O que você tem que fazer agora? Voltar a empreender, e eu acredito muito no empreendedorismo, voltar a empreender, mas voltar a empreender de forma diferente. Voltar a empreender com números, com base naquilo que você precisa ter. Assim como quem está começando agora. Se você está começando agora, o que você precisa? Você precisa ter os números, você precisa ter informação. O novo petróleo do mundo hoje é informação. Se você não tiver as informações de dentro da sua empresa, você vai ter da onde? Então, como você vai tocar um negócio? Então, muitos dos que sobreviveram e muitos dos que nasceram, eu acho que se dá por conta disso, porque talvez tenha informação, porque talvez está fazendo lição de casa. E o que eu digo sempre a gente estava aqui no outro dia com o Adalberto, vocês estavam? E o Adalberto diz que o empresário brasileiro ele só tem planejamento para 23 dias, né? Porque a gente Os que tem bem, tem para 3 meses, mas depois de 3 meses você começa. Porque a gente tem a política do capital de giro. Então, a política nossa é capital de giro. Pega, compra material, estoca material e trabalha para ganhar no próximo mês. Então, se a gente tivesse a política de um caixa de reserva, seria bem mais fácil. Mas você pode ver que, desculpa, Sebrae, que até o próprio Sebrae, quando ele vai ensinar alguma coisa para o microempreendedor, ele só fala do capital de giro. Entendeu?
E o capital de giro, né, Ju? Nós precisamos realmente de uma mudança de paradigma de conhecimento. Nós, na Constituição, ou até mesmo na lei, prezamos pela livre iniciativa num país capitalista. Isso, a grosso modo, quer dizer que qualquer um pode abrir qualquer coisa, fora as profissões regulamentadas. E nós não temos por cultura ir atrás da informação. Nós deixamos. E aí vivemos nessa cultura do capital de giro, vivemos em uma outra cultura. Não, eu tenho que ter estabilidade para minha empresa durante 3 meses. Chega a me doer o estômago, não faz nada em 3 meses, desculpa. A pessoa vai fazer o capital de giro e não sabe fazer o cálculo do desconto. E esse desconto ele não leva para depois para o final do produto dele. É mais complicado. O que nós precisamos é usar desse petróleo da informação, como o Márcio bem colocou. A moeda, a principal questão daqui para frente é o seu tempo e o quanto você aplica do seu tempo na busca de novos conhecimentos. Se reinvente. Eu acho que a gente precisa deixar de se escolarizar, né, doutor Júlio? E começar a estudar. Então, a gente passa por um período, tem um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ele fala muito disso. Ele fala muito da escolarização, ele fala muito do fato de você estar alienado por um monte de coisas que estão tirando o foco. Então, assim, muitas vezes você estuda um período gigantesco da sua vida para conseguir passar na faculdade. E aí depois você não usa mais nada do que aquilo que você estudou. Necessariamente a gente tem que fazer isso, né? E nós somos obrigados a fazer isso. Mas a gente precisa, em paralelo, né, incentivar os nossos filhos a estudarem e se escolarizarem menos. Se é que vocês me entendem do que eu estou falando. Deixar um pouquinho o MEC de lado e começar a ver, por exemplo, empresários que tiveram sucesso, começar a estudar cases de pessoas que tiveram sucesso, para a gente começar a entender e começar a estudar um pouquinho mais esses cases e copiar e modelar, né? Copiar e modelar são coisas diferentes, mas começar a modelar o que essas pessoas fizeram para a gente também poder ter o crescimento que eles tiveram. A gente faz o seguinte, nós já vamos começar agora ou a gente faz um intervalozinho? Faz um intervalozinho, gente, porque o tempo urge, infelizmente. A conversa é uma delícia. Na volta a gente encerra com vocês. Vai preparando aí qual é a mensagem de encerramento, viu, dona Carlota? Sim, senhora. E a gente volta em seguida, um momento musical antes do pessoal encerra. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830.
O nosso objetivo, a gente falou desde o primeiro programa, é levar de uma maneira leve o lado positivo das coisas. E o que a gente faz? A gente junta pessoas com expertise nas suas áreas para estar passando essas informações para vocês. E como existe a lei do livre-arbítrio, né, você pode usar essas informações da melhor maneira que você puder. A gente faz isso aqui com uma boa vontade imensa. Todos os meus convidados vêm aqui com uma boa vontade imensa para estar repassando essas informações. A gente costuma dizer que em estatística, né, se uma pessoa pensa, por exemplo, num universo de 400 mil, pelo menos 100 pessoas pensam iguais, né? Então, Carlota, pode se despedir, dar tchau. Ai, gente, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, mas a gente volta na próxima, que a gente tem algumas coisinhas guardadas aí, né, Iris? Com certeza. Ó, me segue lá no Instagram, que a gente completou 100 mil hoje. Vou pra rua, tá, para comemorar. Olha. Não, é Carlota Menezes. Carlota Menezes Oficial. Segue a gente no Instagram. Doutora Joelma. Segue a Carlota no Instagram, mas não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, hein? Iris de Calaf. Vai lá, segue o nosso canal, coloca o sininho e acompanha esses programas incríveis Tá contratada, que faz Joelma. você de casa pensar. E para você, empreendedor, que acompanhou esse programa maravilhoso hoje, eu quero deixar a frase de Charles Darwin, que foi o primeiro a introduzir o termo de inteligência emocional. Eu gosto muito quando ele fala que quem vai sobreviver não é o mais forte, e sim aquele com a maior capacidade de se adaptar às situações. Fica a dica para vocês, beijinhos de luz e até o próximo. Doutor Júlio. Obrigado novamente pelo convite, é um prazer dividir a cadeira com vocês. Ao empresário, cuidado, não pare de empreender nunca, mas procure alguém que lhe auxilie a caminhar ainda mais longe. Um grande abraço, até o próximo programa, nos siga nas redes sociais. Agora tem rede social, o professor Júlio agora tem rede social. Quando ele começou aqui, ele não tinha nem Instagram. Graças a mim, tá? Carlos Mota. Iris, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. O recado que eu quero dar para o pessoal é, para os empresários, não fiquem na zona de conforto, né? Se a crise está aí, vamos para outras opções, redes sociais, comércio eletrônico, enfim, tem bastante coisa para a gente explorar. E para os consumidores, eu quero dizer para que não fiquem com medo de ir ao shopping, porque hoje tem muita gente, por causa da informação em massa, a Covid realmente é uma coisa que tem que se preocupar, mas os shoppings hoje são ambientes muito seguros. Os shoppings estão investindo muito na questão de sanitização, limpeza. Então, lá dentro, faz a medição da temperatura antes de entrar, pode ir tranquilo, as lojas todas oferecendo o álcool em gel, todo mundo de máscara. O ambiente de shopping pode ter certeza que é bem seguro e ali você vai, se precisar fazer sua compra, vai ser bem atendido, tá? E pode seguir a gente nas redes sociais, Supertronics Oficial e Assiste Smart Oficial. Obrigado. Márcio Tishikori. Iris, obrigado vocês que estão aqui com a gente. Eu queria só deixar o seguinte, procure empreender. Se você gosta da área automotiva e quer empreender, nos procure, a gente pode te ajudar. E me sigam também na rede social, como eu disse, já de segunda e quinta-feira tem live ao vivo no Instagram, @infracursoficial. Obrigado mais uma vez, estou aqui sempre que vocês precisarem. Com certeza, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalinho e vamos voltar com o nosso momento musical. E hoje nós estamos recebendo o Kleber, que vai fazer o que ele quer. Voltamos em seguida.
Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Bateu aquela fome? Queijo derretendo. Napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. Momento musical hoje. Olha, gente, a gente tá tendo um prazer de receber nosso amigo Kleber, que por um acaso, só em cidades como Rio Preto, que eu consigo juntar dois primos no mesmo programa sem saber de nada. Sem um saber do outro. Me abre a câmera, por favor. Com quem que eu tô? Isso ali, olha só, gente. Márcio de Chicura é o primo do Kleber. Kleber, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E qual música que você vai trazer pra gente? Eu vou cantar um grande sucesso de Emílio Santiago, né? Ficou imortalizado. Saigon. Saigon. Vamos lá. É uma música que traz muitas recordações, tantas emoções. São tantas emoções. Solta, som da caixa. Pode fazer isso. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai uma estrela iluminando toda essa cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. E às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. Sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, eu me esquecer de mim. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Quer mais? Clara Nunes. É, claro. Chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Ogoló que leva o chocalho amarrado. Qual Vida Cigana? Vida Cigana quem é? Geraldo Espíndola, mas Raça Negra fez
versão do Geraldo, é original. Vida Cigana é a minha. Essa música foi regravada já por vários artistas em vários estilos. Essa música é top. Oh, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo eu vou ter que viver por aí, longe de você, longe dos seus carinhos e do seu olhar que me acompanha já tem muito tempo. Penso em você a cada momento. Sou água do rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Posso mais alimentar a esse amor tão louco que sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de lhe amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Não pode. Ó, foi classificada. Oi. Quanto vale o show?